Olá, meu nome é Cristine Dieter, sou aluna de doutorado no PPG Ciências Médicas e Endocrinologia da URGS e vou apresentar o trabalho intitulado Polimorfismos em RNAs não codificantes longos estão associados a alterações em marcadores laboratoriais de dano renal em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. Este trabalho ele foi realizado sob orientação das professoras doutoras Daisy Crispim e Thaís Silveira Assmann. Então, a doença renal ela é uma importante complicação do diabetes mellitus, acometendo cerca de 40% dos pacientes, e é uma das principais causas de doença renal crônica terminal. Referente aos dados do Rio Grande do Sul, 26% dos pacientes em diálise hoje têm como causa base a doença renal do diabetes. Então, embora se saiba os principais mecanismos e vias associados com o desenvolvimento dessa complicação em pacientes com diabetes, ainda não conseguimos explicar por que existe um subgrupo de pacientes que, independente do controle glicêmico, jamais desenvolve doença renal do diabetes. Isso nos leva a acreditar que, além dos fatores de risco ambientais, tais como tabagismo, hipertensão e tempo de diabetes, existe um forte componente genético e epigenético atuando sobre essa complicação. Neste contexto, então, nós temos os RNAs não codificantes, que são uma classe de alterações epigenéticas, e dentro desses RNAs não codificantes, nós temos os LNAs não codificantes longos, que já foram associados com diversas funções, dentre elas regulação da expressão gênica, controle do ciclo celular, diferenciação celular, entre outros. E no contexto renal, estudos já demonstraram que os RNAs não codificantes longos modulam diversos processos fisiológicos e patológicos, incluindo processos relacionados à doença renal do diabetes. Então, em relação aos LNCs-RNAs que estão associados com dano renal, nós escolhemos dois, o MEG3 e o PVT1, para estudar na nossa população de pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. E esses dois LNCs-RNAs, eles já foram associados com injúria de podócitos, acúmulo de matriz extracelular, apoptose de células renais, além de fibrose e inflamação. Então, como objetivo deste trabalho foi investigar a associação dos polimorfismos RS7158666 no MEG3 e RS3931283 no PVT1 e a doença renal do diabetes em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2. E também avaliar se esses polimorfismos estão associados a alguma característica clínica ou laboratorial de risco para a doença renal. Então, este trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas e a amostra foi composta por 376 pacientes com diabetes mellitus tipo 2 sem doença renal e 877 pacientes com DM2 e doença renal. A doença renal ela foi definida de acordo com a KDIGO, levando-se então em consideração os valores de taxa de filtração glomerular e albuminúria. E a análise de polimorfismo ela foi realizada por meio de ensaio de discriminação alélica por PCR em tempo real. Então, aqui na tabela 1, nós temos as características clínicas e laboratoriais entre casos e controles, e nós destacamos que, como esperado, a presença de hipertensão e retinopatia diabética estava aumentada no grupo com doença renal em comparação ao grupo controle. Na tabela 2, nós observamos então as frequências genotípicas e alélicas do polimorfismo no PVT1 entre os dois grupos de estudos, e nós podemos ver que não houve diferença estatística entre essas frequências entre casos e controles. E esse resultado se manteve na análise de modelo de herança genética. Interessantemente, a presença do alelo A do polimorfismo no PVT1 foi associado com menores níveis de excreção urinária de albumina nos pacientes estudados. Em relação às frequências do polimorfismo no MEG3, não houve diferença, então, entre casos e controles em relação à frequência genotípica e alélica, e esse resultado também se manteve no modelo de herança. Entretanto, a presença do genótipo GG desse polimorfismo foi associado com menores níveis de creatinina e maiores níveis de taxa de filtração glomerular. Então, como conclusão, nós demonstramos que os polimorfismos estudados estão associados a alterações em marcadores laboratoriais de dano renal em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. E como impacto desses resultados, então, a identificação de polimorfismos associados à doença renal ou alterações de marcadores de dano renal poderá levar ao desenvolvimento de um score de rastreamento dos pacientes com risco para a doença renal, possibilitando assim o desenvolvimento de estratégias de acompanhamento e intervenção personalizada e precoce desses pacientes. Muito obrigada!